Oi, queridos. Nós vamos falar agora sobre ortoépia e prosódia. Não é doença, não é remédio, faz parte da gramática. Vocês vão entender porque é bem tranquilo. Faz parte da apostila 2, páginas 17. Começa lá na 17, lindos. Vamos lá na página 17. Que esse aqui eu vou ter que ler, porque esses dois conteúdos, ortoépia e prosódia, eles dizem respeito à pronúncia, ou seja, como eu falo, como eu pronuncio as palavras. Então não adianta eu ficar escrevendo, eu preciso falar mesmo para vocês, tá? Para acompanhar a pronúncia. Então eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos. Abram lá na página 17, aqui onde começa a ortoépia e prosódia. Na verdade, aqui são atividades que vocês já devem ter até feito, tá? Ponham na página 18, começa na 18, porque na 17 não tem nada para falar, eram só atividades mesmo. Na página 18, então vocês vão ver, primeiro vamos tentar entender o que é esse ortoépia, tá? Ortoépia é uma palavra, vocês têm aí escrito que vem do grego, que quer dizer palavra correta, né, em português. Existem algumas palavras da língua portuguesa que nós ficamos com dúvida de como pronunciar. Então, a ortoépia é a parte da língua portuguesa que vai estudar a pronúncia correta dos fonemas, dos sons, como é que eu falo, como é que é o som dessa palavra, né? Para vocês entenderem melhor, aí na página 18 tem um quadro, esse quadrinho aqui, ó. Eu vou ler as palavras para vocês entenderem como é que isso acontece no dia a dia, porque na fala, na informalidade, na dúvida, a gente acaba pronunciando as palavras de forma errada. E ao pronunciar errado, o que vai acontecer? Vai acabar escrevendo errado também, né? Que é o que a gente não quer. Então vamos lá. Vamos lá para o quadro. Então o que acontece nesse quadro? Quais são os tipos de desvios de ortoépia que podem ocorrer? Primeiro, consoantes que são mudas, consoantes mudas, que são aquelas consoantes que na sílaba elas não são acompanhadas de uma vogal. Então, geralmente, na língua portuguesa, as sílabas são formadas por uma consoante e uma vogal, pelo menos. Sempre tem uma vogal. Mas quando eu tenho consoante muda, chamada de muda, é porque não tem uma vogal que acompanhe. Então, são consoantes mudas que são pronunciadas como se formassem sílaba com uma vogal. Então, como é que isso acontece? Pronúncia coloquial é a pronúncia informal. Como é que as pessoas falam? As pessoas falam, meu advogado. Aí fala assim, eu vou no ritmo. Ou então, troquei o pneu do carro. Ou ainda, captou. Como que eu pronunciei esses sons? Advogado. Só que não existe esse E no advogado. Pneu. Não existe esse I do pneu, tá? E aí, na terceira coluna, tem a pronúncia de acordo com as regras da ortoépia. Então, que seriam advogado, ritmo, pneu e captou. Não é captou, captou. Certo? Então, as vogais, as consoantes mudas, elas geram essa dúvida de pronúncia. E aí a pessoa, na hora de escrever, ela vai ficar com dúvida também, se ela coloca a letra lá, vogal ou não. Segunda linha, outro desvio de ortoépia. Inserção de sons no meio da palavra. Inserção significa você acrescenta, você adiciona sons à palavra que na verdade não existem, não fazem parte da palavra. O exemplo clássico que está aí é do na informalidade. As pessoas, algumas, falam asterístico. O correto é asterisco, tá? Outra palavra que está no exemplo de vocês é as pessoas falam beneficência. O correto é beneficência. Um outro exemplo clássico desse daqui é pessoas que falam losango, em nome de Jesus. É losango. Então, outra forma de
de desvio da ortoépia, são palavras que não sei explicar a razão. O losango é a que mais faz sentido na minha cabeça, né? Porque é formado por ângulos, porque você aprende quando estuda ângulos, aí a pessoa pensa que é triângulo, retângulo, é losango. Ela vai nessa linha. Mas não é. É losango, asterisco, beneficência, ok? Bom, outra terceira linha, desvios de ortoépia. Outro desvio, nasalização das vogais. O que é nasalização? É você colocar aquele som de em, in, que sai pelo nariz, por isso que chama nasalização, né? Ai, essas duas palavras são daquele tipo de palavra que dói no meu ouvido, no meu coração, na minha alma, como uma facada. Mortandela, mendigo, em nome de Jesus, meus amores. Então, o correto é mortadela, mendigo, tá? Uma que eles não colocaram aqui, mas que é clássica, que também me mata. Identidade. Não é, é identidade. I, não tem o N, in, não tem som nasal. Então é mendigo, mortadela, identidade, sem esse som nasal. Próximo desvio, pronúncia de ditongo como se fosse uma só vogal. Tá, então eu tenho um ditongo, que com certeza vocês lembram, não é? Que é o encontro ali de duas vogais, na verdade é uma vogal e uma semivogal, mas para facilitar, são duas vogais que estão lado a lado na palavra, e quando eu separo a sílaba, elas ficam juntas. Então, por exemplo, lousa, lou, o O e o U são duas vogais que estão juntas na palavra, e quando eu separo a sílaba, elas permanecem juntas. Isso é um exemplo de ditongo e é um exemplo também de desvio de ortoépia. Por quê? Existe o ditongo, mas as pessoas pronunciam como se não houvesse ditongo, como se fosse uma letra só. Exemplos da apostila. Nossa. Truce, em vez de trouxe. Cabeleireiro, cabeleireiro, é cabeleireiro. Existem dois is aí nos dois ditongos, são ditongos, cabeleireiro, certo? Outro exemplo, exemplos típicos do dia a dia que nós usamos, falamos demais errado. Feijão, queijo, é feijão, existe o ditongo. Queijo, existe o ditongo, né, amores? Vamos lembrar. Bom, agora truce é demais. Não fala truce não, tá? Muito feio. Trouxe. Outro exemplo de desvio. Pronúncia de I como se fosse E e vice-versa. Do E como se fosse I. Então, perdão, não é coronavírus. São palavras que são escritas com E, mas nós pronunciamos com som de I. E o contrário também acontece. Palavras que são escritas com I e nós pronunciamos com o som de E. Exemplos trazidos pela apostila. Privilégio, em nome de Jesus, é privilégio. E desperdício, ai que desperdício, não é desperdício, desperdício, ok? Próximo desvio, pronúncia do X como CH, com o mesmo som do CH, o som de X, quando deveria ser o som de KS. É, por exemplo, a mesma coisa que a palavra táxi. Táxi é escrito com X. O som de X não é o som do CH, é o som de KS. Eu falo táxi, eu não falo taxe. Chamo taxe ali, taxe. Exemplos da apostila. Tóxico. Não falem tóxico, não usem tóxico, nem tóxico, que é o correto na palavra. Então, tóxico e intoxicar. Nossa, estou intoxicada. Então, o correto é tóxico e intoxicar. Ok? Então, essas palavras, elas são no dia a dia usadas, faladas, pronunciadas de forma errada. Ok? Como já está dando os 10 minutinhos do vídeo para ele não ficar carregado,
eu falo no próximo vídeo sobre a prosódia, que é bem parecido, tá bom? Beijinhos, não saiam daí!